Olá pessoal, vamos começar mais uma aula de matemática e na aula de hoje, continuando com o assunto anterior, nós vamos trabalhar o domínio e imagem de uma relação, certo? Esse conteúdo está na página 7 do módulo 2 e nós vamos trabalhar essa apostila agora até o fim, até o final do conteúdo, ok? Bom, então, domínio e imagem de uma relação. Nós temos o seguinte. Primeiro o que é uma relação, né? Uma relação vai ser para nós algo pré-estabelecido que leva a gente a ligar elementos de um conjunto aos elementos de outro conjunto, certo? Nesse caso, esses dois conjuntos que apresentam relação vão ser o domínio, certo? Que é o conjunto formado pelos elementos do conjunto A. Nós vamos considerar um conjunto A qualquer, certo? Que pertence à relação. No caso anterior, o domínio da relação é indicado por dr, certo? Ou simplesmente D, beleza? Conjunto domínio, certo? E o nosso conjunto domínio ele é dado pelos valores 1, 2, 3, 4 e 5. A imagem da relação é um conjunto formado pelos elementos do conjunto B que pertencem à relação. No caso anterior, né? O conjunto da imagem relação, indicado por IR, é o conjunto 2, 4 e 6. Okay? Isso aqui a gente tem desse conjunto aqui, ó, que a gente viu na aula anterior, certo? A relação entre o conjunto A, 1, 2, 3, 4 e 5, e o conjunto B, 2, 4 e 6. Se a gente estabelecer a relação entre eles, certo? Então, a gente vai ter uma relação em que os valores dos pares ordenados A e B, ou seja, um valor de A com um valor de B, nós vamos ter esses pares ordenados em que o Azinho, ele pertence ao A e esse símbolo aqui a gente viu na apostila passada aí, B pertence ao conjunto B, tal que o A vai ser sempre menor ou igual a B, certo? Isso é o que nos remete a esse gráfico aqui, que na aula passada a gente fez como se fosse no conjunto dos números reais, né? Aqui está nos naturais, certo? Bom, então, se nós considerarmos outros dois conjuntos, nós vamos ter o conjunto A, que vai dos números de 0 até 6 naturais, e o conjunto B, que vai de 2 até 9, no conjunto dos naturais também, certo? E nós tomarmos uma nova relação, onde essa relação é dada da seguinte forma. Nós vamos ter relação, aí 2 pontos, de A em B. Ou seja, os elementos de A é uma relação dos elementos de A para os elementos de B. E essa relação ela vai ser definida por pares ordenados A e B, certo? Que pertencem a essa relação A vezes B, certo? Então, nós vamos ter um valor de A para um valor de B, sempre, certo? Dentro do par ordenado, ou seja, primeiro A, depois o B. E deixa eu dar uma ampliada nesse negócio aqui, fica melhor assim. E sendo que essa relação B vai ser igual a A mais 1, certo? Isso aqui já leva vocês a lembrar de alguma coisa, né? Então, vamos observar quais são os pares que são formados, certo? Se eu tenho A igual a 1, então A mais 1 dá 2. O par dele vai ser o 2. Esse aqui pertence ao conjunto B. Esse pertence ao conjunto A. Esse pertence ao conjunto B. Se eu tenho 2, o 2, todos esses aqui elementos de A que vão pertencer à relação, ok? Se eu tenho o elemento 2, eu vou ter 3, que é A mais 1, e assim por diante, ok?
B, por que a gente não tem o zero aqui? Certo? Por que não temos o zero? Porque o B ele começa do 2, certo? E se eu colocar aqui o A igual a zero, 0 mais 1 dá 1. E o Bzinho ele não pode ser igual a 1. Então, o zero está excluído da relação, certo? Vocês perceberam isso? Deixa eu pegar uma caneta aqui. Eu gosto da vermelhinha. Então, o zero, se eu tiver... Eita, vamos dar uma... Pegar leve aqui com essa caneta. Apagar aqui com a borracha. Só reduzir aqui a espessura da linha. Tá bom assim. Então, se eu tiver B igual a o A, ó, eu tenho zero aqui, então eu poderia colocar 0 mais 1 ia dar igual a 1. Mas eu não tenho B, esse B aqui meu começa no 2. Então eu não posso utilizar o zero, certo? Então, nesse caso, o zero aqui ele não faz parte da relação. Nossa relação começa a partir do 1, porque 1 mais 1 dá 2. Aí eu tenho no B. E aí eu vou assim por diante. Até eu chegar no 6. Eu tenho 6 no A, certo? E 6 mais 1 dá 7. Tenho 7 no B também. O 8 e o 9 ficam excluídos da relação. Então, eu vou ter elementos, certo? Que fazem parte dessa relação aqui e elementos que fazem parte dessa relação também aqui no conjunto A, certo? E esses elementos eles estão expressos aqui. Se você olhar bem, então o meu domínio vão ser esses elementos aqui. 1, 2, 3, 4, 5 e 6 são os elementos que pertencem ao conjunto A, fora o zero. E na nossa imagem nós vamos ter 2, 3, 4, 5, 6 e 7, que são elementos que pertencem ao conjunto B, salvo 8 e 9, que não fazem parte. Okay? Então, deixa eu apagar aqui e limpar minha apostila, né, para deixar tudo bonitinho. Se nós compararmos esses dois pontos num diagrama, a gente vai ter o seguinte. Nosso diagrama vai ficar da seguinte forma. Ó. Nesse diagrama eu tenho aqueles elementos do conjunto A, 0, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. E tenho os elementos do conjunto B, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, certo? A nossa relação estabelece que 1 está para o 2, 2 está para o 3, 3 para o 4, 4 para o 5, 5 para o 6 e 6 para o 7, assim por diante, beleza? Então, isso é uma relação entre elementos de dois conjuntos diferentes. Reparem que isso formam os pares ordenados, certo? Nossos pares ordenados, eles sempre vão começar por A e B, certo? Entre parênteses. Vejam só. Deixa eu apagar aqui. Lembrem que quando eu me refiro a A e B minúsculo, eu estou me referindo a elementos de A, do conjunto A, que é o maiúsculo, representa o conjunto, e B, que representam o conjunto B, certo? Então, A minúsculo, B minúsculo, são elementos, né? Um é elemento de B, de A, aqui, enquanto que o outro é elemento de B, certo? Tranquilinho? Tinha um jeito mais rápido de eu apagar isso aqui, eu não estou lembrado. Não tem. O que é isso aqui? É o modo tablet. Vamos lá. Então, isso aqui é uma relação, certo? Mas o que a gente vai ver agora é o seguinte. Representação da relação no sistema cartesiano de eixos ortogonais, certo? O que são os eixos ortogonais? São os eixos que formam um ângulo de 90 graus, certo? Ou seja, eles são perpendiculares.
Bom, aqui nós temos o nosso eixo. Deixa eu dar uma reduzida aqui no gráfico para vocês darem uma olhada. E essa é a representação da nossa relação, ok? Vejam que aqui a apostila delimitou aqui o nosso conjunto imagem, certo? A imagem está aqui. E aqui a gente tem o nosso conjunto domínio. Ou seja, o A foi representado no eixo horizontal, enquanto que o B foi representado no eixo vertical. E aí nós temos uma relação, certo? Que sobe aqui, ó, de A com B. Deixa eu dar uma apagada nesse e nesse. E vejam só, A com B forma o nosso ponto 1 para A e 2 para B, certo? Esse mesmo ponto que a gente vê aqui, ó. Ok? E aí a gente tem, dentro da relação, o mesmo ponto de 2 com 3, certo? 2 mais 1, 3. Aí a gente formou o ponto 2 para A, 3 para B. E assim por diante, certo? 3 para A, 4 para B. 4 para A vai ser 5 para B. E assim a gente forma a nossa relação. 5 para A, 6 para B. 6 para A, 7 para B. Certo? Sendo que nossa relação só pertence a valores de 0 a 6, que é o nosso conjunto, e de 2 até 9, que era o nosso conjunto B. Então, o 8 e o 9 não fizeram parte da relação e o 0 aqui no A não fez parte da relação também. Ok? Sujeira que eu estou fazendo aqui na minha apostila. Vamos lá. Então, continuando, a gente tem o seguinte. O domínio da relação de um conjunto de A, certo? O domínio ele... Assim, o domínio da relação é um subconjunto de A, certo? Então, o domínio ele está contido, né, no conjunto A. Vocês lembrem que o contido e o contém, ele está relacionado à pertinência. Pertinência é uma relação de pertinência de conjuntos, né? Quando um conjunto está dentro do outro. Então, o domínio ele é um conjunto que ele está contido em A, certo? E o conjunto B ele é chamado de contradomínio, certo? Contradomínio. O contradomínio muitas vezes é representado por CD também, ok? CD. E o contradomínio da relação. O conjunto imagem, ele é um subconjunto de B. Então, se a gente voltar aqui em cima, o que é que a gente tem? O A nosso, ele contém o domínio, esse daqui, ó. Deixa eu botar outra cor, essa cor ficou infeliz, porque tudo aqui está vermelho. Vou botar verde. Não, verde não, a apostila é verde também. Vou botar um azul. Olha só. Aqui, esse azul aqui nosso é o nosso domínio, ok? Eu vou botar aqui de vermelho agora. Esse conjunto aqui vermelho, ele é o nosso contradomínio. Lembrem disso. E esse conjunto aqui de amarelo, não, amarelo vai ficar difícil vocês enxergarem. Vou botar de rosa. Esse conjunto rosa aqui, que vai até o 7, certo? Esse conjunto rosa, ele é o... Calma aí, tem uma formiga aqui na minha perna. Pronto.
Esse conjunto rosa aqui é o nosso conjunto imagem, certo? Então, a gente vai adotar essa nomenclatura para ficar mais fácil, ok? Imagem são esses daqui que recebem as setinhas, certo? Os que estão dentro da relação. O contradomínio é o conjunto que contém o conjunto imagem, certo? E o domínio, ele é o conjunto de onde saem as flechinhas, certo? De onde saem as flechinhas, esse é o nosso domínio, ok? Facinho. Fechou aqui. Vamos lá. Continuando. Essa relação, ela pode ser uma relação inversa. Vejamos. Eu tenho aqui a relação A, que é dada pelos aqueles mesmos valores. Deixa eu apagar isso aqui também. Vamos lá. Eu tenho aqui a relação A, que ela é dada pelos mesmos valores do nosso conjunto anterior, certo? De 0 até 4. E, não, essa aqui é outra relação, de 0 até 4, e B, que vai de 3 até 9, ok? Então, a relação, ela é uma relação de A em B, a mesma coisa sempre, né? A gente coloca uma relação de um conjunto A em um conjunto B, de modo que R, né, vai ter os seguintes pares ordenados: 1 com 3, 2 com 4 e 3 com 5, 4 com 6, certo? Vamos ver isso aqui, como é que fica. 1 com 3, 2 com 4, 3 com 5 e o 4 com o 6. Ok? E aí acabou por aí. Esses três aqui ficaram de fora, né? Esses daqui são a imagem, os que recebem setinha. E esse daqui ficou de fora também. Esses daqui são o meu domínio, ok? Vamos dar uma visualizada em como é que isso aí vai ficar num diagrama? A gente vai ter aqui o seguinte. Se nós fizermos um diagrama disso, vou fazer grandão aqui para expulsar ali o outro antes de a gente trabalhar, certo? Ó, olha para esse daqui. Então, aqui a gente tem aquele mesmo esqueminha, certo? Isso aqui é meu... Opa, desculpa. Isso aqui é meu domínio, ok? E essa daqui é minha imagem. E a coisa toda aqui é meu contradomínio, ok? Agora vamos apagar isso aqui. Vejam só isso. Se eu der uma reduzida aqui, vocês... Só um momento. Se eu der uma reduzida aqui, vocês vão observar aqui o seguinte, certo? Vocês conseguem acompanhar isso na apostila de vocês, né? Se eu tiver uma relação em que eu escrevo essa relação da seguinte forma, R elevado a menos 1, isso é literalmente elevado a menos 1, certo? Como se fosse inverso. Como se eu tivesse uma coisa do tipo R, certo? Elevado a menos 1 vai ser igual a 1 sobre R. Assim. 1 dividido para R. Seria uma coisa equivalente a isso, ok? Mas não se liga nisso não. Porque vocês lembram de potência, né? Então, R elevado a 1 é a mesma coisa que 1 sobre R, certo? Então, isso aqui é a relação inversa. Ou seja, a coisa fica ao contrário. Se antes a relação era de A em B, a inversa vai ser de B em A. Entendeu? Assim, ó. A relação nossa ela era assim, ó, R vai ser A em B. Então, logo, portanto, R inversa, que é elevado a menos 1, vai ser B em A. Se lá na frente tiver isso aqui escrito na apostila, eu me mato. Tô brincando. Beleza. Vai ser o contrário. Essa é o contrário dessa. Então, no nosso diagrama aqui, ó, se eu tenho 0 aqui sozinho, ele vai continuar sozinho lá do outro lado, certo? Só que o A, que é o domínio, vai virar o contradomínio. O B, que é o contradomínio, vai virar o domínio.
na relação inversa, certo? E essa daqui, essa daqui passa a ser a minha imagem. Antes ele era domínio, passou a ser imagem. Aqui domínio, aqui imagem. Aqui a gente tem o domínio, aqui a gente tem a imagem, certo? Como se fosse uma imagem no espelho. Quando você se olha no espelho, você está vendo uma relação do conjunto de luzes que saem de você para o conjunto de luzes que é refletida pelo espelho. E aí você se vê no espelho, certo? Você é o domínio e o que aparece no espelho é a sua imagem, certo? Se você inverter as bolas, o espelho passa a ser o domínio e você passa a ser a imagem. Isso é a relação inversa, certo? E aí os pares ordenados, obviamente, eles ficam todos trocados. Deixa eu apagar aqui a coisa toda. Quando eu coloco os pontinhos é complicado. Tem que botar um pouquinho de fé aqui para apagar os pontinhos, mas deixa. Pronto. Vejam só. Vamos pegar aqui esses pares ordenados, né? Os pares ordenados eram 1, 3, 2, 4, 3, 5, 4, 6. Lá vai ficar 3, 1, 4, 2, 5, 3, 6, 4. Quer ver? Vamos lá. 3, 1, 4, 2, 5, 3, 6, 4. Viu? Ficou ao contrário, ok? E a mesma coisa aqui, né? 1, 3, 2, 4, 3, 5, 4, 6. Aqui fica 3, 1, 4, 2, 5, 3, 6, 4, certo? Igual a gente pode observar aqui, certo? Então, de posse das informações anteriores, é dada a relação que R está para B, definido por y, que é igual a x elevado à quinta, certo? E aí nós vamos ter aqui esse conjunto A, que é menos 2, menos 1, 0, 1, 2 e 3. Então, isso aqui é o conjunto que vai conter o nosso domínio. E B, que é um conjunto que ele é dado por menos 32, menos 1, 0, 1, 32 e 243, certo? Aqui, no conjunto B, que é o contradomínio, a gente vai conter a nossa imagem, certo? Que vai ser obtida da relação de A com B definida por y igual a x elevado a 5. Determine a relação inversa. Vocês vão ter que fazer isso aí, certo? E aí, como é que faz? Primeiro, a gente vai determinar, pegar para cada valor de A, certo? Cada valor desse aqui, nós vamos substituir lá no x, ok? Para descobrir o valor de y, que vai ser os valores da nossa imagem, certo? Os pares ordenados, eles têm que existir nos dois conjuntos simultaneamente. Por exemplo, se eu tiver menos 2 elevado a 5 e não der um resultado de B, o menos 2 ele não vai fazer parte do meu domínio, ok? Vamos dar uma resolvida nisso aqui, só para vocês verem rapidinho. Depois eu vou dar uma... tentem resolver. Façam isso em casa. Eu vou deixar vocês fazerem a primeira. Eu vou fazer a primeira aqui. Deixa eu pegar aqui. Y, certo? Vai ser igual ao quê? Primeiro valor é menos 2. Eu vou ter menos 2 elevado. Tá vendo? Ó, tirei o x e botei o menos 2. Elevado à quinta. Isso vai dar igual a quanto? Isso vai dar igual a... Nós vamos ter 2 vezes 2. O sinal vai dar negativo, né? Com certeza, porque como o expoente é ímpar, então sempre dá negativo, ok? Quando a base é negativa, o expoente é ímpar, o resultado vai dar negativo da potência. Aí a gente vai ter 2 vezes 2 que vai dar 4, vezes 2 vai dar 8, vezes 2 vai dar 16, vezes 2 vai dar 32. Então, nós temos o 32, ok? Nosso primeiro par ordenado vai ser menos 2 para A e 32. Opa, desculpa. Pega a borracha aqui. Menos 32 para B, ok? Eu quero que vocês façam as
operações seguintes e determinem qual vai ser essa relação inversa. Ou seja, se menos 2 está para A e menos 32 está para B, a relação inversa vai ser o contrário. Menos 32 vai estar para B e menos 2 vai estar para A. A gente só troca eles de posição, ok? Aí a gente determina qual é a relação inversa deles, certo? A gente vai ter aqui, vamos fazer o próximo. O próximo vai ser menos 1, certo? Então, eu tenho aqui menos 1. Eu vou estar elevando ele a 5, certo? Isso aqui vai me dar o quê? Vai me dar negativo, porque a base é negativa, certo? E 1 elevado a qualquer coisa dá 1, ok? Então, qual vai ser o nosso par ordenado aqui? Nosso par ordenado vai ser de A, menos 1, e de B, menos 1 também. Se eu inverter, vai continuar a mesma coisa, menos 1 e menos 1, ok? Então, a relação inversa, nós vamos trocar os valores, ok? Então, vocês prestem atenção em quais valores pertencem e quais não pertencem ao conjunto domínio e imagem, certo? Tentem resolver. Se vocês tiverem dúvida, podem falar comigo, certo? Vocês podem me mandar mensagem e aí eu vou tentar tirar a dúvida de vocês, belezinha? Na próxima aula, nós vamos começar a trabalhar o conceito de função, ok? Conceito de função. E lembrem, a relação geralmente ela é dada por uma equaçãozinha que nós temos duas incógnitas, certo? E essas incógnitas a gente passa a chamar elas de variáveis, porque uma varia em função da outra, ok? Então, pessoal, até a próxima aula. Valeu!